Então, como eu estava dizendo para o pessoal que está chegando, meu nome é Eliane, eu vou agradecer muito a Mônica por ter... Oi, Grace, por ter me convidado para participar dessa ação, nesse grupo. E como ela já me disse que eu me sinto em casa, ok? A gente tá em casa mesmo, né? Então, eu vou fazer uma peça com vocês, que não é uma peça muito cheia de detalhes, mas é uma peça pra gente trabalhar para essa época de Natal, porque a gente tá começando novembro e já estamos atrasados para trabalhar Natal, né? Tudo muito estranho esse ano, mas enfim, a gente vai fazer coisas de Natal. Isso aqui é uma plaquinha de MDF, essa aqui tem 3 milímetros, em formato de tábua de cozinha, que eu resolvi fazer uma plaquinha de porta de Natal pra gente enfeitar a casa. Colocar na porta, na parede, enfim, aonde for. Eu tenho aqui apenas branco. Na verdade, eu passei um fundo aqui, passei um fundo de batida de pedra, que eu costumo usar muito, porque eu trabalho muito com vidro, com lata, com plástico, e eu uso bastante batida de pedra como primer. E eu resolvi experimentar também no MDF para fazer a preparação do fundo. Eu coloquei ele um pouco diluído aqui, fiz um fundo e depois passei tinta branca PVA aqui. E aí, a gente vai trabalhar. Primeira coisa que eu vou fazer nessa placa vai ser delimitar esse espaço aqui. Eu vou dividir para trabalhar na parte de baixo de uma forma e aqui na parte de cima de outra forma. Para isso eu vou usar fita crepe. Importante que a minha fita crepe, ela tá bem novinha, mas a minha pintura, essa pintura branca eu já fiz desde ontem, então não tem perigo de eu arrancar a tinta, porque ela não tá úmida. Isso é uma coisa que a gente sempre tem que cuidar, né? Quando a gente passa a tinta e já bota a fita crepe para delimitar e a tinta tá úmida, acontece às vezes de arrancar a tinta de baixo. Então, vou passar aqui uma lixinha. Vou pegar um pedacinho de lixa aqui. Só para a fita crepe aderir bem aqui e a tinta não passar por baixo. O que eu preciso agora? Eu quero um pincel macio. E eu vou pegar um pouquinho de água no meu pincel, água limpa, e vou passar na peça. Eu vou molhar a minha peça com um pouco de água aqui. Por que eu vou molhar a peça em vez de diluir a tinta? Porque eu quero um efeito meio aquarelado aqui. Deixa eu trazer para cá. Então, eu vou molhar a peça aqui. E aí eu venho com azul, já que a gente vai trabalhar com um tom de azul hoje. Boa tarde, Andréia. Em função do nosso novembro azul, esse azul se chama azul turquesa e ele é da Corfix. Eu vou pegar esse tom de azul aqui, botar um pouquinho na tampa, porque o que eu preciso não é muita coisa. O que eu quero aqui? Como eu disse para vocês, eu queria um tom aquarelado, então eu quero fazer ele manchadinho aqui, por isso que eu molhei a peça. E eu vou deitar o meu pincel e vou correr ele aqui na peça para fazer esse efeito manchado, meio aquarelado, meio transparente. Eu não quero pintar, eu quero realmente que ele fique com esse fundo manchadinho. Como essa tinta é uma tinta que tá molhada, pode acontecer de ela passar aqui na minha fita crepe, daí depois eu ter que consertar o branco daqui. Eu vou pegar uma esponja, ó, uma esponjinha comum que eu só esburaquei ela para fazer efeito, porque ela tem... A gente tem dificuldade hoje em dia de conseguir a esponja marinha, né? Então eu faço muito efeito com essas aqui, que a gente meio que belisca elas e vai
arrebentando os pedacinhos e vai fazendo essa buchinha aqui. E eu vou só marcar a minha peça aqui. Deixa eu tirar um fiapinho que ficou aqui. Eu vou marcar a minha peça aqui com a esponja só para fazer esse efeito mais manchadinho. E aí ela fica cheia de gotinha que vai desaparecer aqui quando secar agora. Esse fiapo tá me incomodando. Vamos tirar esse fiapo daqui. Aqui e aqui. Volto com a esponja, como a tinta tá bem úmida, eu consigo disfarçar aquilo ali e retirar. Aqui tem mais um fiapinho, mais uma esponjada aqui. E aí eu fiquei com esse efeito aqui, ó, bem aquarelado, bem transparente aqui. E agora eu vou secar com o secador, porque o efeito que eu queria é mais ou menos esse. Deixa eu pegar um pouquinho mais de água, porque agora a tinta já estava mais seca. E aí, em vez de consertar, eu desconsertei. Então, vamos lá, de novo. Com o efeito da espuminha, da buchinha. Mais tinta aqui. Tinta com água, né, gente? Meu pincel tá molhado. Da onde será que tá vindo tanto fiapo no meu pincel, ou do que tá vindo tanto fiapo aqui? Tá muito fiapado. Nossa. Pelo de gato? Não, se fosse pelo de gato eu conheceria, porque aqui tem 2 gatos, mas não é pelo de gato, gente, é fiapo mesmo. Que aqui em casa o que não falta é pelo de gato. Quem tem gato sabe que os pelinhos deles andam por tudo. Como esse efeito é manchadinho, a gente não tem problema para arrumar, que não é uma pintura chapada, né? Eu vou secar agora, porque senão a gente fica tocando e acaba manchando essa outra parte aqui que tá branquinha, né? Então, o que que aconteceu aqui? Eu venho de novo com um pouquinho de água. E vou manchar mais um pouquinho aqui no meio. A Thelma comentou que a imagem tá longe para aproximar. Para aproximar a imagem. Vamos ver se a gente consegue. Boa tarde, Jaqueline. Vamos ver se a gente consegue dar um zoomzinho. Como a câmera é a frontal, a gente não consegue dar zoom. A gente vai trazer a câmera mais para frente. E aí eu desapareço, mas não tem problema. Tá melhor assim, pessoal? Me digam se ficou melhor para ver aí. Só mais um pouquinho. Agora vamos secar o azul aqui.
Tá ótimo, Delma, que bom, obrigada. Nessa parte azul aqui, eu vou continuar aqui, que já tá sequinha. Eu peguei esse stencil aqui, que é da Litoarte. E eu vou usar esse miolo aqui, Feliz Natal, nessa parte aqui. A referência dele é STMN 025. Aqui, ó. Claro que para vocês tá ao contrário, mas dá para ver. A gente coloca aí nos comentários agora. Como esse Feliz Natal, ele tá deste tamanho aqui, ó, ele vai ficar bem no meio aqui. O que eu preciso para fazer aqui, ó? Eu não quero ele exatamente na posição que ele tá. Eu vou colocar o Feliz mais para cá e o Natal mais para cá. Mas primeiro eu vou segurar com uma fita crepe aqui o meu stencil. Dar uma tapadinha aqui nessa palavra que tá bem juntinha da outra, porque aqui eu quero só o feliz. Com o que eu vou escrever aqui? Eu vou pegar um pincel Pituá, esse aqui é da Condor 462, número 4, e vou fazer com uma tinta dourada. Acho que eu vou querer aquele dourado da Corfix, eu acabei guardando ele. Aí, esse aí mesmo que tu botou a mão. Este aqui, que ele é mais amarelo. Esse aqui, ó, tinta para artesanato PVA metálica, o nome dele é Ouro, da Corfix. Isso mesmo, né, Mônica? Vamos compartilhar essa live. Então, eu vou pegar com o pincel um pouquinho de tinta. Vou tirar aqui no meu paninho o excesso da tinta para ficar bem pouca tinta no pincel Pituá. E venho aqui escrevendo o Feliz do Feliz Natal aqui, ó. Como o dourado tem bastante amarelo, logo que eu boto ele parece que vai ficar verde, porque o fundo aqui é azul. E o verde e o azul e o amarelo dá verde, né? Mas eu vou secar. E venho por cima. Hã? Boa tarde, Vânia. Aqui, ó. Então, agora eu vou botar mais um pouco de dourado e vou usar a batidinha para que ele fique mais forte no dourado aqui. Até para não esfregar muito, que a outra tinta eu recém passei, para não correr o risco de tirar a tinta de baixo, né? Então, secar mais um pouquinho. Oi, Rosa, boa tarde. Seja bem-vinda. Todo o pessoal que eu ainda não conheço, porque eu entrei faz pouco no grupo. Agradeço a todo mundo que tá aqui. E vamos de novo com mais um pouquinho de dourado. Vai ficar mais fortinho de dourado aqui. Secar mais um pouquinho.
Deixa eu espiar como é que tá aqui para ver se já dá pra... Isso. Já apareceu aqui a palavra. E eu gostei da cor que ela ficou. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá bem bonita. Então não precisa ficar mais forte que isso. Agora é só secar porque eu vou reposicionar o stencil. Esse dourado tem uma cobertura tão bonita. Agora vamos ver aqui, eu vou tirar a fita crepe daqui. E vou colocar o Natal aqui para baixo. De novo, prendo meu stencil aqui. E só separo as letras aqui. Vamos de novo no dourado. Mais um pouquinho. Aqui. O vazado das letras que ficam bem encostadas, a gente pode ir fechando com o dedo mesmo. Se a gente começa a botar um monte de fita crepe, depois começa a levantar o recorte das letras. E tem stencil que a gente até não consegue usar direito depois, porque o recorte fica todo levantado. Deixa eu dar uma secadinha. Será que o som tá bom? Não, pois é. Me digam como é que tá o som pra vocês, meninas. Porque eu tive que fechar a porta aqui da salinha que eu fico, porque tinha uma obra que o pessoal tava serrando tijolo, madeira, enfim, tava muito forte. E a gente fechou a porta, às vezes fica meio abafado o som, então eu pergunto pra vocês como é que tá o som aí, se tá chegando bem, porque eu daqui não consigo ver. Então me digam aí nos comentários como é que tá o som, tá ok, Asta? Obrigada. Acho que vamos secar e já vamos ver como é que tá. Ótimo. Ó. Feliz Natal, ficou bom, não tá forte demais, o dourado tá bem legal. Deixar aqui. Esse dourado, ele é bem legal mesmo, eu experimentei fazer com um outro dourado que eu tenho, que dá Metal Colors, mas ele ficou mais apagadinho. Esse aqui, ó, ele é um dourado um pouquinho mais fechado, mas ele ficou mais apagado na peça. Então, vamos deixar assim. Agora eu vou tirar essa fita crepe daqui, que eu coloquei para delimitar o azul, e vamos descobrir se vazou por baixo. Aqui vazou um pouquinho, que tem que consertar. Como eu disse para vocês, a tinta é aguadinha, né? Então acontece isso. O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que corrigir isso aqui com o branco. Então, vamos pegar um pincel limpo, uma aguinha bem limpinha e mais tinta branca.
Eu vou só com esse pincel aqui fazer um retoquezinho aqui, porque depois eu vou sombrear, então não vai chegar a aparecer muito esse azul aqui, só pra dar uma disfarçada num pouquinho de mancha que deu aqui. Vamos secar. Boa tarde, Gislaine. Obrigada, Rita. Comentar do link depois. Uhum. Aproveitar que tá todo mundo aí. Eu fiz uma aulinha, porque tem muita gente que me pergunta como é que eu começo no artesanato. Eu sei que a maioria do pessoal que tá me assistindo aí já faz artesanato, né? A gente já tá nessa estradinha há mais um tempo. Mas tem muita gente que pergunta, eu quero começar, eu quero fazer, como é que a gente faz, né? E aí eu fiz uma aulinha falando de como é que a gente pode começar, por onde que a gente pode começar, falando de material, qual é os passos que eu costumo fazer quando eu penso num projeto, né, numa peça. E fiz um e-book também com materiais que eu vou falando, de tinta, tinta PVA, tinta acrílica, tipo de cola, as coisas que a gente mais usa, ou que pelo menos eu uso. E eu vou colocar o link aí, porque é gratuito, você só tem que se inscrever ali para baixar o e-book, para assistir a aula gravada. Eu vou deixar o link para vocês aí, quem se interessar, tá disponível. E se vocês souberem de alguém que tenha interesse, né, que esteja começando, que às vezes quer umas dicas, também pode passar o link, pode compartilhar nos grupos de vocês. Fiquem bem à vontade. Agradeço a quem está compartilhando a live e agradeço a quem for compartilhar esse link também. Então, aqui na parte de cima, eu resolvi que eu quero trabalhar com stencil. Mas aí, eu tava comentando aqui, nem que vocês me espremam, eu não vou conseguir dizer de onde que esse stencil é. É um stencil que tem uns arabescos e tem uns azevinhos, tem uma referência, mas eu não tenho mais a capinha dele, então eu não sei. Eu tenho a impressão que eu comprei numa loja que tem aqui em Santa Catarina, lá em Itapema, que se chama Jeito Próprio Artesanato. Boa tarde, Nazaré. Jeito Próprio Artesanato, tem quase ideia de que é de lá, mas a deles não tem etiqueta em cima, né? Então eu me confundo às vezes. Eu vou posicionar esse stencil de azevinho, porque eu quero fazer mais nos cantos dele. Só que eu vou trabalhar aqui com betume. E antes da peça toda aqui, eu quero trabalhar com betume aqui também. Para isso eu vou usar o betume da Judéia em cera. Esse aqui é a base de solvente. E esse aqui a gente trabalha com pincel de cerda dura, aqui. Para trabalhar com ele, o que eu costumo fazer? Vou pegar o guardanapinho, vou deixar aqui. Eu pego ele um pouquinho aqui na cerda do pincel, tiro o excesso aqui no meu guardanapo e espalho ele nas cerdas para que ele não fique tão intenso aqui. E o que eu vou fazer agora? Eu vou varrer aqui o branco para dar uma envelhecida, como se eu estivesse fazendo um patinado aqui. Dá uma esfregadinha de leve, ó. Tô com a mão bem leve, que eu tô dando uma envelhecida em toda essa parte branca para não ficar totalmente branca. É como se eu estivesse fazendo uma pátina riscada só com betume. Então, é uma sujeirinha de nada que vai no pincel.
E aí eu tiro um pouco daquele branco, totalmente branco. E faço essa pátina riscada. Eu vou pegar um pouquinho mais aqui de betume. Vou tirar o excesso de novo no meu paninho. E venho de novo das bordas para dentro, que vão ficar um pouquinho mais forte que o resto. As bordas acabam envelhecendo mais. E aí eu posso descer para o azul também, com esse envelhecimento. Pegar mais betume, tiro o excesso aqui e venho de leve, sujando a peça, literalmente sujando a peça. Nas quinas, aqui embaixo também. E aí a gente não pode esquecer de dar uma sujadinha na lateral para não ficar aquele branco puro aqui, para mim poder também envelhecer essas laterais aqui que estavam bem branquinhas. Se a peça fosse mais grossa, até dava para continuar o azul por aqui, mas como ela é bem fininha, eu acabei optando por deixar ela no branco. Aí eu venho de novo aqui, mais um pouquinho de betume, tiro o excesso. E vou dando a envelhecidinha, principalmente nas bordinhas. Aqui. Agora sim, nós vamos para o stencil. Então, eu tenho o stencil de azevinho, que eu vou trabalhar com pincel Pitois também. Outro da Condor número 4, a mesma coisa. Eu pego o betume, tiro aqui no pincel Pitois e vou tirar o excesso aqui. A Luísa é minha filha e ela tá colocando aí o nome das nossas redes sociais, do Instagram, no canal do YouTube e do Facebook. Para quem não conhece, pode ir lá conhecer os meus trabalhos, que aqui no fundo vocês podem ver alguma coisa, mas depois eu mostro para vocês. Essa composição aqui eu quero trabalhar ela não exatamente como ela tá, eu vou posicionar aqui e venho com o pincel aqui rodando, porque na verdade eu não quero tingir, eu não quero que fique uma cor muito forte, por isso que eu tô colocando esse betume em cera bem retirado do pincel, para ele ficar só uma sombrinha aqui. Ó, pegar o arabesco, a gente pensa que não tem nada no pincel e ele já tá atingindo aqui. Pegar mais um aqui. Ó, vou mostrar pra vocês que é uma corzinha, ó. É quase nada, mas já faz um efeito. Tá vendo? Obrigada, Mônica. Então, vou botar mais umas folhinhas de azevinho aqui. Mais uma aqui. Mais uma outra pra cá. E agora vamos fazer nesse lado aqui uma outra composição, também com as folhas de azevinho. Vou descer um pouquinho para pegar lá no azul. Vamos de novo. Bota betume, tira betume. E assim vai. A gente fechou a porta porque eles iam serrar e eles não estão serrando. A gente achou que eles iam fazer um monte de barulho, nos trancamos aqui dentro e os caras estão quietos lá. Então tá, né? Vamos lá.
Eu acho que sim, gente. Eu acho que esse stencil é da Jeito Próprio mesmo. É que às vezes a gente tira a etiqueta, bota numa pasta e não lembra mais da onde que veio, né? Acontece comigo, não sei se acontece com vocês. Nem todos eu guardo. Aliás, eu não guardava a referência. Depois que eu comecei a fazer live, que o pessoal começa a perguntar, que eu comecei os últimos que eu comprei, eu comecei a guardar para fazer, para poder dizer para as pessoas, né, qual é o que eu tava usando, porque antes eu não fazia isso. Aqui, nem sei se tem necessidade de botar mais aqui, ó. É o meu que gemeu ali. Eu baixei tudo, mas alguma coisa ficou ali. A gente às vezes tem medo de trabalhar com esse betume aqui, mas ele é bem gostoso de trabalhar, sabe? Esse de cera. Eu prefiro até... para pintura, eu gosto do betume à base d'água. Mas para efeito, esse aqui ele é bem legal e ele dura bastante. Até vou aproveitar que o pincel ainda tá sujinho aqui. E vou dar mais uma sujadinha aqui do envelhecimento. E aí eu venho aqui, ó, na bordinha aqui, aonde é a junção das duas cores, e vou dar mais uma sujadinha aqui. Se a gente vem de fora para dentro, a gente consegue um efeito bem legal nas bordas. O meu trabalho, gente, para quem ainda não me conhece, ele vai mais pro lado rústico. Eu gosto de efeitos de cores, eu gosto de efeitos rústicos, de peças mais no estilo rústico, de um antigo meio vintage, assim. A gente vai encontrando o estilo da gente e a gente vai descobrindo. Obrigada, Lu. Então, o meu estilo é bem esse lado, assim, dessa pegada mais rústica. Admiro muitos trabalhos por aí, mas são diferentes dos meus. Então, assim, ó, não sou muito de fazer caixa, eu gosto mais de fazer placa, de fazer peça, tipo vaso, coisa assim, né? Vai muito de cada um isso aí, né? É uma escolha que a gente vai fazendo ao longo do tempo e do tempo de trabalho, né? Aí agora, pra gente enfeitar, a ideia é colocar uma fita, né? E aí eu escolhi uma fita marrom, já que a gente tá trabalhando com tons mais marrons aqui. Eu quero colocar uma fita marrom aqui, que tem dourado. Obrigada, Delma. E fazer um laço aqui. Deixa eu virar pra mim. Pra poder ter ideia do tamanho aqui, ó. Eu posso fazer o laço direto aqui nessa parte ou fazer um laço solto e colar na peça. Que daí eu faria ele aqui com duas alças aqui na mão. Duas alcinhas que eu dou um nó nelas. E aí eu formo o laço. Aí depois é só ir ajeitando para um lado e para o outro para ficar mais gordinho aqui. Virar aqui. Virar aqui. A gente vai, acerta daqui, acerta dali, até que fica. Pronto. Esse aqui pra cá, esse aqui pra cá. Deixa eu cortar aqui.
E aqui eu posso colocar com um pingo de cola quente, eu posso colocar com um pingo de cola de silicone e posso colocar algum enfeitinho aqui, que eu tenho aqueles penduradinhos. Onde é que eu coloquei eles? Isso, esses aí, esse aí. Eu tenho uns enfeitinhos aqui de Natal, que eu acho que super combina com isso aqui, porque aqui é mais rústico. Daí, eu teria que colocar um fiozinho. O que que eu tenho de fio aqui? Vamos ver. Eu teria que ter um fiozinho aqui, 2 fiozinhos. Que nem eu fiz no vidro. Aqui, ó. Que esse vidro aqui, eu fiz um vidro de Natal. E coloquei aqui, ó. Olha só. Então, eu tenho que colar. Daí, eu usei cola de silicone na pontinha. Aqui. Na outra ponta, eu vou colar a folhinha de plátano. Aqui. Vou deixar secar um pouquinho ali, que agora já dá para colar aqui. Botar embaixo aqui. Acho que ficou até grande demais aqui, vou diminuir aqui. Colocar os dois aqui. E colocar a cola quente e seus fiapos. Quem nunca? Cola de silicone. Cola de silicone e seus fiapos, é verdade. Porque a cola quente também tem fiapo, né? Esses fiapos carregam tudo pela frente. Mas silicone tem isso, né? Fica no dedo, fica em tudo que é lugar. Obrigada, Asta. Vamos lá. A ideia é colocar aqui embaixo, sem colar dedo, sem colar nada. Aqui. Pronto. Vou ver se eu levanto aqui para mostrar para vocês. Aqui de longe acho que dá para ver. Como essa tabuinha ela já tem esse furinho aqui em cima para pendurar, fica um enfeitinho que a gente pode usar também, né? Dá para usar. Eu fiz outro dia uma outra placa de Natal numa live que eu usei uma plaquinha de 3 milímetros e eu coloquei 2 ganchinhos ou um ganchinho aqui no meio. Ela é fininha, às vezes o parafuso atravessa para o outro lado, mas aí a gente vem com alicate e corta, né? Então a ideia dá para fazer mesmo com uma plaquinha mais fininha assim, dá para fazer um porta qualquer coisa. Se alguém quiser que ele fique além de decorativo, fique utilitário. Se for só para enfeite, a gente pode botar na porta, a gente pode botar num cantinho da casa. E a ideia é até na cozinha, né? Já que remete a uma tabuinha de... Obrigada, Fátima. É uma peça simples, mas ficou bonita, né? Tá delicada, assim, em função das cores que eu coloquei e não tá muito forte. Então, a gente trouxe um Natalzinho azul e dourado para vocês. Então, é isso que eu queria mostrar. Primeira vez aqui, eu agradeço muito quem tá aqui me assistindo. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas que eu trabalho, que eu faço, que eu tenho live no meu canal dessa garrafa, que eu fiz com os apliques de biscuit. Daí eu fiz uma live também na época do Halloween, um pouco antes do dia do Halloween, em outubro eu fiz uma live dessa latinha.
para colocar os docinhos das crianças. E algumas outras peças que eu tenho, que às vezes não tem live, não tem vídeo, mas que eu faço. Na verdade, eu não vendo material, eu vendo peça e faço cursos, né? Aí a gente agora, mas em dezembro, a gente vai lançar um curso também. Por isso que eu tô mostrando as peças para vocês. E aí eu gosto bastante de usar, como eu falei para vocês, meu trabalho é rústico e eu gosto de usar peças que eu encontro. Por exemplo, isso aqui é madeira de descarte de obra. Isso aqui é embalagem de, acho que foi de amaciante de roupa. A plaquinha de biscuit, a pintura, né? E aí a gente vai montando. Essa técnica aqui de pintura de demolição na árvore de Natal também eu ensinei na última live na placa de pallet de Natal. Aqui tem um vidro desses que a gente hoje em dia tem muito em casa sobrando, né? Com a pintura que fica nesses efeitos e as plaquinhas de biscuit que eu tô amando fazer esse trabalho aqui. Então, gente, obrigada por terem me assistido. Que bom, Delma, tu conhece meu canal do YouTube? Sim, claro, sempre que der e que eu for convidada, certamente estarei por aqui. E agora eu vou começar a compartilhar as minhas lives que eu faço lá no meu canal do YouTube ou no Facebook, eu vou compartilhar no grupo para vocês estarem me assistindo também. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês hoje. Agradeço todo mundo que apareceu, que me deu um oi, que me deu boa tarde, um monte de carinha bonitinha ali. Olha só quanta gente bonita. Então, gente, obrigada. Obrigada por estarem aí comigo. Vamos ver, levantar aqui mais um pouquinho aqui. Então, tô vendo a carinha de todo mundo ali em cima, bem legal. Muito obrigada, obrigada pelo convite, obrigada pela recepção, obrigada por vocês terem me assistido, certo? Até a próxima. Se alguém ficar com alguma dúvida, pode mandar pergunta que a gente responde. Vão lá naquela aula gratuita, tem campo para fazer pergunta também. Baixem nosso e-book. Obrigada, Mônica, obrigada por me convidar. Tá? Hoje eu trouxe essa peça mais simples, mas foi de coração, tá bom? Tchau!